Olá, então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de redação, mais um tema de discussão nosso aqui do grupo. Tema da semana é Ensino à Distância em Debate no Brasil. É um tema bastante interessante, uma vez que ele está inserido no eixo temático educação e também, né, inserido num eixo temático que é tecnologia, né, as tecnologias da informação e da comunicação, né. Então, um tema bem interessante de discussão. Temos texto 1, texto 2, texto 4 aqui nos nossos textos motivadores, proposta de redação, então. Primeiro passo, pegar nossa canetinha amarela, e no comando, e buscar sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes para esse comando aqui, que é ensino à distância em debate no Brasil. Lembrando que, né, em geral, nós temos 3 eixos no tema. Aqui nós temos ensino à distância, e esse é o meu eixo central de discussão, né, que é a indicação argumentativa é o debate e a localização geográfica é Brasil. Então, geralmente, temos 3 eixos em qualquer texto, né? Localização geográfica aqui, a indicação, né, a indicação argumentativa aqui, a gente pode chamar assim, e aqui o nosso eixo central de discussão, né, o nosso tema em si, que é ensino à distância. Na busca, então, por sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada, a gente pode tratar o ensino como educação didática, disciplina, instrução, pedagogia, prática, educativo, né, um processo educativo, um processo, distância. Aqui, distância, né, obviamente estamos falando da questão da tecnologia, das tecnologias da informação e da comunicação. Então, a gente pode falar sobre tecnologia, inovação, progresso, modernização, desenvolvimento, longitude, ou seja, a distância, né? Espaço, um distanciamento, um afastamento, uma separação física neste processo de ensino ou de educação, né? Debate. Discussão, argumentação, debatimento, conversa, controvérsia, contestação, polêmica, questão e dúvida. Aqui, basicamente, nós queremos debater o nosso ensino à distância no Brasil, né? No Brasil, Brasil nacional, Estado, pátria, nação brasileira, brasileiro, brasílico aqui, que vocês já estão mais craques, né? Na busca por sinônimos. Texto 1, tá? Um texto 1 no portal R7, dizendo que o ensino à distância tem 9 milhões de estudantes e cresce no Brasil, uma notícia recente de 2020, é um número bastante grande, né, pessoal? Se vocês forem perceber. Ó, a educação à distância está, e aqui vocês podem ver o tema como educação à distância ou ensino à distância, o chamado EAD, né? Está em constante crescimento. É o que mostra o estudo realizado pela ABED, né? A ABED é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Ao longo da aula, nós vamos ver uma série de repertórios que envolvem a ABED, né? Registrou um aumento, então, de 17% em número de alunos matriculados aí de 2017 para 2018. Tá? O levantamento mostra ainda que a região do país com maior concentração é o Sudeste, tá? Que corresponde a 43% no número de alunos, né? Atualmente são 9 milhões de estudantes que optam aí pela modalidade EAD. Vale salientar que está incluído nesse dado a questão dos cursos livres, né? E aqui, logo em seguida, na aula, a gente vai comentar o que são esses cursos livres, tá? O que observamos é que as instituições têm investido muito em tecnologia pelos números do ENAD, né? O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que avalia os cursos de graduação, os cursos EAD, estão no mesmo nível dos presenciais. Aqui vai ser uma questão que a gente vai discutir na aula, a questão do preconceito, a questão do se de fato esse nível é o mesmo ou não, e o que as pessoas consideram sobre isso, né? O censo tem como proposta acompanhar o desempenho dos cursos à distância em todo o país, sim, e realiza anualmente um mapeamento do setor. A pesquisa, que já está na sua 11ª edição, contempla cursos regularmente regulamentados pelo MEC, perdão, mas também agrega as práticas de EAD em cursos livres não corporativos e corporativos, que juntos já chega a ter 300% de matrículas a mais que os cursos regulamentados, né? Então, aqui nós temos, ó, cursos livres não corporativos e corporativos. Logo na sequência da aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas esse texto basicamente nos diz sobre o crescimento da modalidade EAD no Brasil e, né, uma concentração de número de alunos no Sudeste. Só por isso, só por essas duas informações, crescimento e a concentração, vocês poderiam aí ter dois argumentos, né, duas propostas de argumentação. Ainda poderia acrescentar uma terceira, que seria a discussão de qualidade, que só pelo texto 1. Né? Como eu disse, não buscar tirar informações dos textos motivadores. Não buscar tirar as informações aqui e colocar no texto nenhum, uma vez que vai delimitar a capacidade argumentativa de vocês. Seria mais interessante que vocês trouxessem algo de fora, né?
É possível ela retirar? É possível, de preferência com paráfrase, né? Com paráfrase, ou seja, colocar nas palavras de vocês algum dado ali do texto motivador e tal, né? Vamos para o texto 2. Universidades federais planejam aulas online após 4 meses de atividades paralisadas aqui no tempo de pandemia, né? Correio do Povo, 2020, notícia bem atualizada. Isso aqui é uma discussão bastante interessante, né? As aulas cessaram ali no final de março, né? Na verdade, na segunda, terceira semana de março, ali pelos dias... eu lembro bem da data. Se não me engano, foi 17 de março, 18 de março, foi uma segunda ou terça-feira, que as aulas pararam, né? A gente migrou para o EAD. E aí entra uma série de questões que poderiam ser discutidas na redação de vocês, como, por exemplo, né, como os professores aderiram isso ou não, né? Nas universidades federais ou privadas, muitas das federais não aderiram, e as privadas, em parte, aderiram, e outras demoraram um pouco mais, outras demoraram um pouco menos para implementar as aulas teóricas. E as aulas práticas ficaram, né, um pouco em segundo plano nesse primeiro momento, algumas universidades voltando às aulas práticas aí nas últimas semanas, algumas não voltaram também, né? Mas tem a questão, então, do professor, tem a questão do aluno, a adaptação do aluno nesse processo, e tem a questão também do professor e do aluno, né, a comunicação entre esses dois entes. Então, é uma questão bastante complexa, né? Após 4 meses, então, sem aulas por causa do isolamento social, universidades federais começam a retomar, planejar o retorno das aulas. E aqui a gente poderia fazer uma crítica, né? Vocês poderiam, se esse fosse um viés de redação, a lentidão no processo, né? Se vocês forem perceber, ó, há 4 meses, né, começam a retomar ou a planejar. Muitas demoraram esses 4 meses para planejar, ou buscar algo diferente nesse processo, né? Segundo o MEC, ó, das 69 instituições, 53 estão com atividades suspensas, né, que representa aí, ó, olha a quantidade de alunos sem aulas. A retomada à distância esbarra em dificuldades de acesso, aqui seria um outro viés argumentativo, né, questão do acesso não só à internet, como também às tecnologias no Brasil, nós vamos ver alguns dados que corroboram isso, ou até na falta de experiência, então aqui na questão dos professores, né, muitos tiveram que se readaptar nesse momento, muitos tiveram que se readaptar. Também a partir da disponibilização de algumas plataformas pelas universidades, ou até mesmo o uso de outras plataformas disponibilizadas de forma gratuita na internet. A questão também é a boa vontade, né, desses professores em utilizar essas plataformas, uma vez que eles são de outra geração, a maioria deles, né, ou boa parte deles são de outra geração, em outro formato de conduzir as suas aulas, né. No início deste mês, o MEC anunciou a oferta de internet gratuita, ó, para universitários com renda familiar per capita de até um salário e meio. A tendência é que as universidades retornem de forma online, até pela dificuldade de falar no momento de volta presencial. Então, de fato, não sabemos a volta nas aulas presenciais. Basicamente, esse período de pandemia, ele antecipou, talvez, algumas coisas que já deveriam estar acontecendo, ou algumas questões que seriam inevitáveis de acontecer. Eu até trouxe alguns livros aqui, né? Eu gosto de educação, leio alguns livros. Esse aqui é um livro chamado Ensino Híbrido, né? Que fala justamente sobre isso, né? Personalização e uso de tecnologia na educação. E esse aqui é um livro que eu tenho há um tempo já, né? Ele é uma edição um pouco mais antiga. É uma reimpressão de 2016 com uma edição de 2015, né? Então já fala de tecnologia na educação. E a maioria dos cursos aí, os cursos tradicionais, eles tinham aulas presenciais, e o que limitava a questão da tecnologia, na verdade, o que utilizava, não limitava, o que utilizava a tecnologia é a disponibilização dos conteúdos numa plataforma virtual. Basicamente é isso, mas não a utilização, há uma ampla gama de utilização de tecnologias. Tem outro livro, ó, Perstruction, tá, que é a revolução na aprendizagem ativa, que também fala um pouquinho sobre a mudança de perspectiva no processo de educação, né? O que é essa aprendizagem ativa? Os formatos de aulas presenciais são muito uma aprendizagem passiva, na verdade, não sei se considera uma aprendizagem nesse formato passivo, mas lá o professor vai para o quadro da aula, vocês voltam para casa, vocês têm que estudar e tal. Então, isso é o que em geral acontece, né? E o último aqui é Blended, né? Inovação disruptiva para aprimorar a educação.
que fala também um pouquinho desse ensino híbrido, né? Ensino híbrido que mescla o ensino presencial com o virtual dentro e fora da escola, dentro e fora da escola, tá? Então, são algumas leituras, alguns processos que eu acho que a pandemia antecipou, né? Ainda, para fechar esse texto 2 aqui, queridos e queridas, ó, o risco de evasão é ainda maior no fim do curso, ó, quando os alunos buscam faculdades privadas para obter logo o diploma, tá? Então, aqui, então, assim, ó, pelo texto 1, nós falamos, né, na questão do avanço da educação à distância, a questão aí dos cursos livres, a questão da qualidade, a questão da concentração no sudeste do Brasil. Pelo texto 2, falamos da questão de acesso, falamos da questão da implementação de atividades de forma online nesse contexto de pandemia, a quantidade de alunos sem aula, a experiência ou a inexperiência dos professores nesse sentido, a disponibilização do MEC por uma internet gratuita para justamente facilitar esse acesso aos estudantes, a questão do risco de invasão, olha a quantidade de coisas, peguem o papel e vão listando aí no brainstorming de ideias, só o que tivemos até agora, né? Aqui, uma notícia da BBC Brasil, também de 2020, notícia atualizada, ensino à distância na quarentena esbarra na realidade de alunos e professores, na rede pública. Queridos, cabe salientar que a gente está falando sobre educação e ensino à distância, não somente em relação ao ensino superior, né, mas ao ensino básico, né, fundamental e médio. E técnico, né. Então, aqui fala um pouquinho sobre o estado de São Paulo, né, um cenário de incertezas pairou aí sobre pais, alunos e professores, né. Aqui tem uma realidade que é assim, ó, correndo contra o tempo, a Secretaria de Estado de São Paulo conseguiu colocar no ar uma plataforma gigantesca que permite conectar alunos e professores. A iniciativa, porém, esbarra em uma dura realidade, a dificuldade dos alunos, tá, pela falta de internet ou estrutura familiar, e a falta de preparo dos professores para lidar com a plataforma e todas as mudanças na forma de ensinar. Nessa notícia até tem um relato de uma professora que fala mais ou menos assim, estamos exigindo algo que é complicado cumprir na questão burocrática, por exemplo. Na, na, na impressão de, de, de coisas, assim, de papelada mesmo, né, de chamada, de colocação no site de conteúdo e tal. Então, é uma questão um pouco complexa aqui na questão da rede pública no ensino superior, como havia mencionado até agora. Também entra a questão da falta de internet, mas aqui a questão da estrutura familiar, um outro viés argumentativo que eu não comento muito na aula, então já vou focar bastante aqui, só na conversa. A gente poderia entrar num debate sobre educação e escolarização, qual é a diferença sobre isso, né? A questão de educação e escolarização, né? Educação e escolarização, termos diferentes. Mas o quanto a estrutura familiar, né, possibilita ou não possibilita aí uma ascensão, ou o quanto isso facilita ou não facilita o indivíduo na busca pela educação, né? Poderia ser um viés também argumentativo de vocês. Claro, tem uma educação à distância, mas o quanto essa estrutura facilita ou não na inserção do jovem, por exemplo, no ensino superior, ou no próprio uso do ensino à distância para a rede pública de ensino, por exemplo, né? Aqui, para fechar, então, o nosso artigo 205 da Constituição Federal, né, Educação, Direitos de Todos e Dever do Estado. Aqui, vocês podem anotar aí no caderno de vocês, artigo 205, qualquer tema de educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado. Então, a questão da ineficácia do Estado, né, bastante presente nas nossas discussões, poderia ser aqui utilizar também, tá? Então, vamos dar seguimento em relação aos nossos repertórios socioculturais, né, exercício sempre válido, ó, questionar o comando, palavra por palavra, então, ensino à distância, em debate. Então, ao longo do meu texto, eu preciso exercer esse debate, seja pelos aspectos positivos ou os aspectos negativos dessa educação à distância. Focando no Brasil, ainda que eu possa trazer um repertório de fora e depois articular mais ao Brasil, né? Tema aberto ou tema fechado, tá? Vocês têm que fazer um recorte temático aqui. Aqui não está falando de educação, né, de forma mais ampla. Está falando sobre educação à distância. Eu já tenho um recorte temático em relação à educação. Eu preciso fazer um outro recorte? Na verdade, não, né? Vocês têm que basicamente entender o que é o EAD e buscar dois argumentos, dois tópicos frasais que corroboram
que corroboram a tese de vocês. Qual é a tese de vocês? Se vocês são favoráveis ou contrários, o que vocês pensam sobre isso? Quais são os desafios perante isso? Porque eu estou falando de debate, então vocês têm que debater esse tema aí ao longo do texto, seja por um viés mais positivo ou um viés mais negativo, né? O que é educação à distância, o ED, né? O ensino ou educação, tanto faz, né? Modalidade educacional, na qual os alunos e professores estão separados, né, de forma física ou temporal, e por isso faz necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, chamadas TICs, né? Meios e tecnologias da informação e da comunicação. Então, há uma distância física ou temporal, né? Nesse caso aqui, estamos separados de forma física, se você está vendo a gravação, de forma temporal. Essa modalidade é regulada por uma legislação específica, pode ser implantada na educação básica, né? Ou superior. Então, aqui, ó, o que é importante vocês entenderem. Eu estou tratando aqui, né, não só da educação superior, mas da educação básica também, ainda que vocês, como não está dito no comando de redação, por exemplo, a educação à distância na educação básica, porque o comando poderia ser educação à distância no ensino superior, né, na educação superior no Brasil. Poderia ter sido delimitado no comando, mas aqui não, é delimitado, né? A educação à distância foi definida oficialmente no Brasil por esse decreto aqui, aí foi 2005, então não é algo muito antigo, né? 15 anos. 5.622 é o decreto. Artigo 1º, para fins desse decreto, caracteriza a educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação, né, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos, né, lugares e tempos diversos. Então, pelo artigo 1º desse decreto, instituído em 2005, certo? Ainda há um inciso primeiro nesse artigo que diz que a educação à distância organiza-se segundo uma metodologia, gestão e avaliação peculiares, né? Então, assim, há uma exigência de alguns momentos presenciais, tá? A partir do decreto 5.625, pelo artigo 1º. Ou seja, para que é necessário, né? Um documento também da ABED, avaliações dos estudantes, estágios obrigatórios, né, quando previsto, a defesa de trabalho de conclusão de curso, chamados TCCs, e atividades laboratórias de ensino, quando for o caso, né. Então, há necessidade de alguns momentos presenciais, ainda que o ensino seja à distância, aqui mais focado no ensino superior, né. Lei de diretrizes e bases também é um outro regimento de educação brasileiro, né, aqui, ó, Lei 9.394, né, de 20 de dezembro de 96, aqui quase 10 anos antes, né, do que a anterior. Artigo 80, né, o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e educação continuada. Ou seja, enquanto aqui, né, em 2005, há um decreto que caracteriza a educação à distância, o termo educação à distância, aqui se fala sobre a vinculação de programas, né, de ensino à distância, incentivado pelo poder público. Ou seja, queridos, por que eu estou mencionando essas duas questões aqui? Lei de diretrizes e bases, né? Por que eu estou relacionando aqui o decreto, né, em relação ao artigo 1º da educação à distância? Porque poderiam ser estratégias argumentativas baseadas em eficácia do Estado, por exemplo, né? Ou a garantia desses meios prometidos, principalmente não num período como esse agora. O que está sendo feito, o que falta ser feito. Tá aí, por exemplo, estratégias argumentativas, com tópicos frasais, ou ainda estratégia introdutiva, né? O que são as TICs que eu mencionei, nas tecnologias da informação e da comunicação, né? Então, todos os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação. Tratar a informação e auxiliar na comunicação. Então, inclusive, esse conceito que eu estou dando aqui serve para qualquer tema baseado em tecnologia. Tecnologia e comunicação, fica aí, né? Não, como assim? Vocês podem iniciar o texto de vocês, com uma definição, não pode? Pode. Tá aí a definição, por exemplo, de tecnologia da informação e comunicação e mencionar que isso pode ser utilizado, por exemplo, para educação, né? Então, qualquer forma de transmissão de informações correspondem a todas as tecnologias que interferem e medem os processos informacionais comunicativos dos seres. Tá? Então, tratar a informação e auxiliar na comunicação, esses são objetivos das TICs. Como eu disse,
que a gente está falando de educação básica, educação superior, mas também de cursos livres, né, corporativos ou não, né. A educação superior compreende não só a graduação, mas também as pós-graduações, né, e aqui a educação básica, o EJA, né, para jovens e adultos, o EJA, a educação profissional técnica de nível médio também entra aqui, né. Aqui é importante salientar uma coisa, né, que esse tema tem um pouquinho de viés, poderia cair também em questão do homeschooling, né, ensino domiciliar. Poderia cair, poderia. Tem uma certa proximidade, então muitas das coisas que a gente pode discutir no tema de hoje poderia ser inserido no homeschooling. Tem a questão também do acesso ao ensino superior no Brasil, poderia ser um outro tema de redação, a questão das universidades, né, as dificuldades, os desafios do acesso ao ensino superior, e, por exemplo, o EAD entraria aqui como uma possibilidade, uma facilitação desse processo. Não só em regiões que não existem universidades presenciais, mas também as rotinas de pessoas diferentes. Então, aqui já teriam dois argumentos para um tema de universidades. Então, percebam que a discussão que estamos fazendo aqui não serve só para o tema educação à distância, em debate no Brasil. Acesso ao ensino superior também poderia ser uma outra discussão, né? Ali, quando eu coloquei universidades aqui, eu estou falando mais sobre metodologias, né, sobre o ensino em si, e ali também assim, acesso ao ensino superior também é outro tema. Então, aula bastante interessante. Léo, quando começou o ensino à distância, né? É uma pergunta interessante a se fazer. Na verdade, a gente talvez não tenha um registro oficial. O que se sabe é que começou em Boston, a questão da educação à distância começou em Boston, nesse ano aqui, 1728, com um material de taquigrafia. Léo, o que é taquigrafia? Olha só, queridos, olha o momento que já estivemos na nossa história. Uma técnica para escrever à mão, de forma rápida, usando códigos e abreviações, para alunos em todos os países dos Estados Unidos, né? Prof. Caleb Phillips. Não, por que tá me dizendo isso? Né, com esses materiais enviados semanalmente por correio, gente. Por correio. Estratégia introdutiva, estratégia argumentativa baseada em alusão histórica, fazendo uma contraposição do como mudou essa questão, ou fazendo uma contraposição aqui geográfica, né, porque estamos falando do Brasil, que o início desse marco inicial, considerado um marco inicial da educação à distância, né. Mas aqui eu coloquei os livros, né, com a questão da prensa, né, da prensa de Gutenberg, né, Johannes Gutenberg, né, que em 1455 inventa a imprensa, né, com tipos de móveis reutilizáveis, criando o primeiro livro impresso. Foram uma série de bíblias, né, em latim, que foram feitas. Então, aqui, quando Gutenberg, de fato, consegue padronizar, através de um molde, através de um móvel, a padronização para que tenhamos livros, a partir do momento que eu tenho um livro, eu tenho um ensino à distância, né? Tenho uma educação à distância. Depende do que? Do livro estar presente nas minhas mãos e que eu tenha paciência, né, para ler o livro. Tá? E aqui é interessante, olha só que interessante seria talvez um viés aqui, tá? De argumentação, uma estratégia introdutiva. Olha, houve certa resistência por parte dos copistas, dos escribas, né? Eles que detinham poder, ó, escreviam tudo à mão, página por página. Que contraste vocês podem fazer, que analogia vocês podem fazer em relação ao agora do presencial para o online? Olha só que interessante seria isso aqui. Hein? Há uma certa resistência, e de que parte essa resistência? Quais os aspectos positivos e negativos disso, né? Aqui, né, ó, a técnica de impressão com moldes não era novidade, já tinha sido iniciada havia 14 séculos na China, hein? No Oriente, aí, né? Por meio da impressão de gravuras. É claro, aqui gravuras, né? A grande questão do Gutenberg foi uma padronização, né? A questão da padronização disso. Certo? Olha só que interessante essas estratégias argumentativas, mas após iniciativas particulares tomadas por um longo período por vários professores no século XIX, o EAD começa a existir institucionalmente. Então, o EAD começa aqui nos Estados Unidos, digamos assim, né, através desses envios por correio, depois ele vai para a Europa, né? Uma série de países, pouco a pouco, vão utilizando o ensino à distância, a educação à distância. É óbvio que eu não trouxe aqui todos os países, uma vez que ficaria extremamente longo a aula, né? Então eu trouxe o primeiro marco. No Brasil, qual foi, né, o primeiro passo?
1904, o Jornal do Brasil registra, na primeira edição da seção de classificados, um anúncio que oferece profissionalização por correspondência para datilógrafo. Vocês sabiam que existia curso de datilografia? Talvez os pais de vocês, talvez os avós de vocês tenham feito o curso de datilografia, né? Ó, entre as décadas, aqui é importante, ó, entre as décadas de 70 e 80, fundações privadas e organizações não governamentais iniciaram oferta de cursos supletivos à distância. No modelo de teleeducação, com aulas via satélite complementadas por kits de materiais impressos, demarcando a chegada da segunda geração de educação à distância no Brasil. Somente na década de 90 que a maior parte das instituições de ensino superior brasileiras mobilizou-se para a educação à distância com o uso de novas tecnologias de informação e comunicação. Então, uma primeira onda, né, que foi mais ali com o envio do material, né, aqui tu tem uma segunda onda, que é supletiva à distância com o uso da educação, tu tem uma terceira onda, que é, de fato, essa onda onde grandes empresas utilizam a educação à distância. Que correspondência, a propaganda de curso de correspondência de 40, assegure seu futuro estudando contabilidade. Instituto Universal Brasileiro, né, que foi digamos que um grande instituto aí de educação à distância, ensino à distância. Caixa postal, quantos de vocês usam caixa postal? Já usaram uma caixa postal? Já enviaram uma carta? Alguns filmes não. Eu botei aqui a questão do telecurso, né, o telecurso foi uma tecnologia bastante, talvez vocês viram, né, foi algo bastante divulgado, bastante desenvolvido no Brasil, né, uma tecnologia educacional reconhecida pelo MEC, que oferece, e o interessante do telecurso é que ele oferece a básica, né, e a básica de qualidade, que é o que? É o fundamental, médio e profissionalizante. Então, tem aulas profissionalizantes, se vocês acessarem telecurso, né, .com.br, o site deles, né, vocês conseguem acessar muito conteúdo. Nos anos 70, o problema de acesso à escola era especialmente crítico, né? Apenas 67% da população em idade escolar no Brasil estava matriculando no ensino fundamental e 10% no ensino médio. Então, olha só, pessoal. Caramba, hein? Os números eram bem complicados. Então, era utilizado, então, para correção da idade séria, na educação de jovens e adultos e de estudantes do ensino regular de comunidades remotas, né, o que precisavam de um reforço. Então, foi criado em 78, o Telecurso 2000. As gravações, pelo que eu li, cessaram em 2008, né? 2008 foi a última atualização do Telecurso. Né? Foi expandido ali, a partir de 1995, a Fundação Alberto Marinho desenvolveu uma metodologia para apoiar a solução dos principais desafios da educação brasileira. Baixo resultado de aprendizagem, não que ainda não tenhamos isso, né, mas o objetivo do telecurso foi justamente esse. A defasagem em idade série, né, evasão e repetência. Como eu disse, a gente está falando de educação à distância, ensino à distância. O telecurso é uma exemplificação, a estratégia introdutiva e estratégia argumentativa, de como isso já foi utilizado, como isso pode ser utilizado, como isso pode ser melhor utilizado. Né? Mais de 1,6 milhões de estudantes já concluíram o ensino fundamental e médio por meio do telecurso. Olha só. Um dadinho para vocês aí. Vocês podem colocar isso, por exemplo, lá na segunda frase, como estratégia argumentativa. Vocês podem colocar na quarta ou quinta frase um desenvolvimento como comprovação de argumento. Eu posso colocar duas estratégias argumentativas, uma e depois comprovar com um dado? Pode. Um dado final de desenvolvimento, por exemplo, né? Outros filmes aí, né? Sociedade de Poetas Mortos não fala especificamente de educação à distância, mas vocês poderiam utilizar, né, como uma questão de reflexão sobre o processo de educação. Quando Sinto Que Já Sei, aqui são filmes, né, que também não especificamente falam de educação à distância, mas refletem sobre o ensino, tá? Então, são opções aí se vocês querem ver, se vocês querem citar alguma obra, de preferência, filmes e séries, na introdução, eu acho que fica bem bacana ali, tá? Então, assim, ó, a gente tem, né, um avanço no ensino à distância, educação à distância. A gente viu que partiu de correspondência, partiu dos livros, pode colocar os livros em primeiro lugar, depois os envios de materiais por correspondência. O rádio também foi importante na disseminação, depois a televisão e agora chegamos na internet. Então, o avanço dessas questões poderia ser utilizado no texto de vocês, né? Qual o cenário no Brasil, né? As vagas à distância superaram já as vagas presenciais de ensino, né? Ó,
Foram 7 milhões, mais 7 milhões de vagas remotas, como 6.358 de vagas locais. Tá? Segundo o censo, há 2 mil matrículas em vagas presenciais e 1.373 nas vagas à distância. Ou seja, tá? Ainda que mais vagas tenham sido oferecidas no caráter remoto, mais matrículas em presencial. Isso pode dizer, por exemplo, vocês podem colocar esse dado, ainda que se tenha mais vagas disponibilizadas no formato online, há mais matrículas no presencial. E aí vocês podem discutir, por exemplo, os motivos, a gente já vai discutir sobre isso, tá? Mas, importante salientar, que já temos mais vagas disponibilizadas no formato online, né? 58% dos alunos se matricularam em cursos de bacharelado. Isso aqui são notícia atualizada na G1 2019. Outros 21% iniciaram curso de licenciatura, tá? Os demais cursos tecnológicos. Então, Léo, do total aí de pessoas matriculadas, né? A maioria bacharelado, licenciatura e depois tecnológico, né? Ao todo, 8,4 milhões de alunos estavam matriculados em alguma modalidade de ensino superior em 2018. Desse total, 20% estudavam em instituições públicas, então 80% em privadas e 20% em instituições públicas, tá? Então, aqui, basicamente, falando de forma breve um cenário de ensino superior à distância. Aqui, como eu disse, o tema é ensino à distância, então aqui pode ser tanto ensino básico quanto ensino superior. Aqui eu estou trazendo um dado de ensino superior, que poderia ser um viés da argumentação de vocês, né? Léo, o que são os cursos livres que tu falou lá, né? O que são os cursos livres, que também podem ser considerados educação à distância e ensino à distância? Também possuem, né, base legal, através desse decreto aqui, 5.154. Segundo o mesmo decreto, são cursos de duração variável que não exigem nenhum tipo de comprovação de escolaridade. Ou seja, se tu, né, através da internet, está fazendo um curso variável e que não exige comprovação de escolaridade, isso é um curso livre, tá? Eles são muito populares, porque basicamente qual é o objetivo desses cursos, né, online? É qualificar, e são geralmente mais baratos e têm uma duração menor, né? Bom, cursos de coisas variadas, né, confeitaria, culinária, mecânica, teologia, idiomas, artesanato, são muitas possibilidades de cursos livres que vocês poderiam também abordar, né? Aqui entra mais, né, na nossa divisão lá de desenvolvimento, isso aqui entra mais na questão de área sub-área, né, micro, macro tempo, causa consequência, os avanços, os retrocessos, os desafios, né, confronto argumentativo, área, sub-área, tema, né, macro, micro. Então, eu quero trazer para vocês aqui, ó, são 3 slides bem diretos, né, em relação a um confronto argumentativo, porque assim, se o tema de redação, né, de slide, ensino à distância em debate, vocês podem debater isso, seja de uma forma mais positiva ou de uma forma mais negativa. Cabe a vocês definir isso. Então, eu posso abordar diferentes pontos no meu texto, né? Cabe a vocês defender o ensino à distância ou não. E os argumentos de vocês. O ensino à distância, ele é o quê? O ensino à distância, ele é inovador. Inovador em que sentido? Por utilizar, né, as tecnologias da informação e da comunicação, ao contrário do ensino presencial, que vem há muitos anos, há muitos anos, num formato muito parecido, da aula expositiva e tal. Acessível, o EAD, de fato, ele é mais acessível ali no ensino superior, aos cursos livres, se comparado com o presencial, né? Ele é relevante socialmente, como assim relevante socialmente? Porque muitas pessoas que não poderiam acessar cursos livres, o curso superior, por dinheiro, questão econômica, aí já entra no outro eixo aqui, econômico, né? Não só questão econômica, mas também a questão de acesso geográfico, porque nem toda cidade tem faculdade, nem toda cidade tem universidade. Então, num país gigantesco como o Brasil, de milhões de habitantes, isso é bastante importante. A questão de flexibilidade, muita gente acaba escolhendo o EAD justamente por ser flexível, cada um no seu ritmo, né? E é bastante cômodo, ou seja, toque e sento, estudo e faço as avaliações presenciais, ou parte das avaliações presenciais, outra parte online. Tem alguns fatores impulsionadores para o EAD, vocês viram que tem crescimento no Brasil. Questão da expansão e do acesso à internet, ou seja, a internet está sendo expandida no nosso país.
E o acesso também à internet, né? Menos desconfiança em relação ao EAD, ainda existe desconfiança, seria um outro fator aqui de desafio, de mais a questão negativa, isso aqui seria mais as questões positivas de debate na redação de vocês. Ainda existe, mas há um pouquinho menos de desconfiança aí, né? Por diversos fatores. Há grandes grupos no Brasil que movimentam bilhões e bilhões de reais nesse sistema. Fator econômico. Mais barato, né? Como eu falei para vocês, questão da flexibilidade, cada um no seu tempo, né? Forma flexível, forma cômoda. Questão da responsabilidade de educação, acho que esse aqui é um ponto bastante importante, né? Os indivíduos serem responsáveis de uma forma mais ativa pelo seu aprendizado, né? A multiplataforma, ou seja, assistir a aula, pegar os materiais no computador, no celular, a aula ser em vídeo, a aula ser em áudio, podcast, a aula sem material didático, que pode ser lido em PDF ou ser entregue em casa, etc, etc, etc. Então, a questão das multiplataformas, dos multimateriais. E a questão aqui dos cursos livres, ou seja, a quantidade de cursos hoje na internet já é grande e vai aumentar cada vez mais, né? Aqui a questão dos desafios, né? Como a redação fala, né, o debate disso, é claro que há um viés da gente problematizar a redação e talvez migrar mais para isso aqui. A questão do acesso à tecnologia, como disse, ele melhorou, mas ainda há muitas pessoas que não têm acesso à internet no Brasil. A internet e a tecnologia, Léo, como assim tecnologia? Não basta acessar a internet, não tem um computador, um smartphone adequado, por exemplo. A desconfiança permanece, e a gente vai ver alguns exemplos em seguida. A questão do preconceito também, né? A questão da qualidade, muitas vezes discutível. Pirataria, que preocupa muito dos fornecedores de conteúdo, e a questão das relações. Um desafio, por exemplo, é a relação de você com o professor, do aluno com o professor, do professor com o aluno, do aluno do professor com a universidade, com a faculdade. Então, essa relação, muitas vezes, é conturbada de forma online. Não que no presencial seja mil maravilhas, mas aqui complica também. Então, alguns desafios que vocês poderiam pegar um deles e utilizar como argumento. Um ou dois. A gente vai utilizar agora, vou trazer algumas imagens só para a gente ter como base o cenário que estamos trabalhando, né? O Censo EAD aí de 18 e 19, a maioria das instituições do ramo educacional, o 166, tem uma história perene, está no mercado há mais de 20 anos. Então, há grandes grupos de educação à distância no Brasil. A maior parte das instituições que atualmente oferecem curso de distância iniciou suas atividades com oferta de ensino presencial. Então, elas acabaram migrando para online por uma série de fatores, né? O gráfico, a gente vai ver alguns, revela que é uma pequena fração de instituições lançadas em 2017, duas instituições, e ao mesmo nos últimos 10 anos, 30 instituições, em comparação com as que constituíram mais de 11 anos. Ou seja, Léo, essas questões aí do EAD, essa faculdade muito nova e tal, não. O dado está apresentando, também poderia ser estratégia argumentativa. A consolidação de alguns grupos no Brasil, e o impacto disso na disponibilidade, na questão de qualidade, etc. Né? Aqui, ó. Quando eu falei isso, o M de multiplataforma para vocês, olha a quantidade de plataformas disponibilizadas, né? O que mais existe, ó, e aqui tanto semipresencial como totalmente à distância, né? Só que são dados do censo EAD, então é o principal, assim, digamos que é o principal documento sobre o tema. A questão das teleaulas, né? Ó, é o formato mais utilizado, depois vem textos digitais, livros eletrônicos, e-books, vídeos de diferentes gêneros que não sejam teleaulas, objetos digitais de aprendizado, áudio simulado online, livro impresso, jogo eletrônico impresso que não sejam livros e recursos adaptativos. Aqui a gente já vai também discutir a questão do acesso em recursos, né? O quanto, olha, isso aqui pouca gente provavelmente falaria nesse assunto. Questão do acesso a deficientes no ensino à distância. As plataformas estão disponibilizadas para deficientes auditivos, deficientes visuais, etc, etc, etc. Né? Então, olha só, a série de recursos que poderiam ser trabalhados no texto também. Uns dados, obviamente, difícil ficar decorando esses dados, eu quero trazer só uma ampla discussão sobre, e a questão da teleaula lá no topo. No Sudeste, há uma concentração nítida, como eu falei para vocês, depois temos o Sul, o Nordeste, Centro-Oeste e o Norte, o Sudeste representando aí 43%, né? E o Sul
23%. Aqui eu estou falando de ensino superior, tá? Matrículas nos cursos EAD no Brasil, né? 8 mil matrículas. Na verdade, aqui eu disse ensino superior, mas acredito que é do total, tá? E aqui diz instituições formadoras, mas esses dados aqui são matrículas em cursos à distância, então entra todos os cursos, né? Onde tem mais matriculados? Sudeste, ó. Depois, Léo, olha só o Nordeste aqui, ó, ultrapassando o Sul. Depois temos o Norte, depois Centro-Oeste, tá? Só para vocês terem uma ideia, então, daquele número de 8 milhões. Aqui eu acho que seria bem interessante, seria bem original, assim, falar sobre... Por exemplo, ó, vocês sabiam que 20% dos cursos totalmente à distância, tem intérprete de Libras? 20%. Ou seja, a cada 5, Léo, somente um tem isso. Eita, nós, que dado bonito para colocar numa redação. Tá? Ó, apenas 20,7% das instituições oferecem atendimento de intérprete de Libras. Recursos tecnológicos de acessibilidade, né? Por exemplo, a questão de provas adaptadas, computadores com recursos de acessibilidade, lupas de aumento, eita. Roteiro de aprendizagem, material em braille, mapas táteis ou maquetes, né? Não declarado nenhum aqui. Scanner de alta definição, etc. Então, assim, geralmente esses materiais ficam, né, num ambiente virtual de aprendizagem, né? que pode facilitar ou não o indivíduo acessar. Faixa de valores, a maioria dos cursos livres, não corporativos e corporativos, está abaixo dos R$ 500, né? Isso acontece provavelmente porque essas duas modalidades não contemplam cursos regulamentares, de modo que não atraem alunos em busca de certificados oficiais. A busca pelo certificado seria uma outra questão e poderia ser um argumento, a busca pelo certificado. Até ontem eu estava vendo um congresso, um simpósio, e é um pouco angustiante ver que a quantidade de pessoas no chat perguntando: onde recebo o meu certificado? Onde eu coloco minha presença para receber o certificado? Qual é o link para eu botar a minha presença, fazer o check-in no evento? Calma, pessoal. A vida não é essa vida de certificado, né? O pessoal fica nessa noia de certificado, é bem complicado. Tá? Então, a maior parte, 44%, né, dos cursos totalmente à distância, ficam abaixo de R$ 500. Tá? Faixa etária dos alunos do EAD. Aqui é um dado interessante, olha só. Entre 21 e 25 anos, ou seja, a população mais jovem, corresponde a quase 30% presencial. Agora, se vocês verem com o passar dos anos, a quantidade de pessoas mais jovens diminui e aumenta, obviamente, né? Não só no totalmente à distância, como no semipresencial. Olha só, totalmente à distância aqui, ó. Entre 26 e 30 anos, entre 31 e 40 anos, são pessoas mais velhas, que provavelmente já construíram uma carreira inicial no trabalho, são de outra geração que não a nossa, né? Eu me encaixo aqui ainda. E faço um curso presencial, ok. E vocês provavelmente estão buscando, não, curso presencial. Vocês farão parte desse grupo. Aí entra a questão de idade, que poderia ser uma outra abordagem, quanto a educação à distância é importante para esse grupo que busca uma qualificação, talvez uma ascensão no seu trabalho previamente construído. Né? Oferta de cursos regulamentados totalmente à distância. Né? Aqui é basicamente para deixar bem claro o seguinte, tá? Esse dado aqui. O quão estamos longe, né? Por isso que eu estou trazendo muito dado do ensino superior, né? Nossa aula foca um pouco no ensino superior. Porque, assim, ensino fundamental e ensino médio, né? O próprio EJA, né? Os números não são grandes, são pequenos, se comparados, por exemplo, a uma pós-graduação, uma especialização online. Né? Aqui, quando fala de superior, ó, graduação, ó, superior, 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 superior. Todos esses dados aqui são sobre ensino superior no Brasil. Né? Ó, quanto à modalidade semipresencial, houve um crescimento muito significativo. Então,
provavelmente subjaz esse aumento massivo e a busca por ação na carreira e a entrada rápida no mercado de trabalho. Então, aqui é um motivo, né? Seria um fator predisponente, por exemplo, a busca da educação à distância, que também poderia ser um argumento de vocês. Oferta de curso regulamentado sempre presencial desde 2016. Não. Tá? Superior, ó, graduação tecnólogo, os cursos tecnológicos. Tá? Olha só, o ensino médio, o ensino fundamental, semipresencial, são números muito pequenos, né? A gente está muito longe. Né? Aqui as licenciaturas entram com peso também, no que tange o online, mas o bacharelado também. Importante ainda está em primeiro lugar depois das licenciaturas, mas o tecnológico um número bem grande. Né? Aqui, né, basicamente, a gente tem mais cursos de ciências humanas e ciências sociais aplicadas à distância, né? Em contraponto, por exemplo, às ciências da saúde, né? Que exige a questão mais física, presencial, do toque, etc. Mas tem uma série aí, ó, uma série de cursos livres não corporativos e corporativos. Né? Aqui são os não corporativos, ó. Por exemplo, preparatório para Enem vestibular. Ó. É um curso livre não corporativo, é isso que eles chamam, né? O não corporativo é isso aqui. Extensão universitária, treinamento operacional, treinamento em habilidades sociais e comportamentais, idiomas, aperfeiçoamento, atualização e iniciação profissional. Aqui os corporativos, tá? Então, não corporativos e livres corporativos, né? Que eu mencionei lá no Instalo, que era um curso livre, só para vocês entenderem. Tá? Bastante dado, né? Não precisa ficar decorando isso, só para vocês abrirem um pouco a cabeça para o tema. As matrículas combinadas, ó, chegamos aí em 2018 a 9 milhões. Totalmente à distância, semipresencial, cursos livres não corporativos e cursos livres corporativos. Né? Somatório daquele número ali. Totalmente à distância, a gente tem esse número, em 2018. Né? As matrículas por modalidade aqui, eu também, a legenda nos diz cada uma delas. Obviamente, ó, os livres não corporativos, a maior parte, que são os cursos livres, né? Mas a gente tem também, ó, totalmente à distância, os cursos totalmente à distância, os semipresenciais e depois os livres corporativos. Tá? Então, a gente tem 4 aí, Léo. Nós estamos falando de ensino à distância, então a gente não pode ser leviano, isso. Então, tu nos diz que tem 4 tipos. O maior tipo são os livres não corporativos, ou seja, a demanda de cursos, né? Mas também tem totalmente distância presencial, os corporativos, isso aí. Tá? Aqui eu já falei, né? Por nível acadêmico, né? As matrículas por nível acadêmico, a gente tem as licenciaturas aqui, o bacharelado, a licenciatura, tecnológica, especialização, bacharelado, né? Tá? É porque diz aqui bacharelado, licenciatura, tem alguns cursos que tem os dois juntos, né? Pode ser só, no caso da licenciatura, para ser docente, né? Professor, bacharelado, geralmente mais pesquisador, alguns cursos são só bacharelados. Matrículas por área do conhecimento, né? Ciências humanas, ciências sociais aplicadas, gestão e negócio, aparece aí bem ranqueado, ciências da saúde, etc. Né? Informação, comunicação, segurança, tá. A quantidade de cursos é bastante grande, né? Se vocês somarem, ó, são, bom, muitos. Taxa de evasão percentual. Aqui é um outro argumento, né? A questão da evasão percentual, o ensino à distância, ele tem muita evasão. Né? Entre 26% e 50% de evasão, ó, 22%. Tá? Então, assim, eu trouxe esses dados, a gente vai problematizar algumas coisas que eu trouxe nos dados ali, baseado na pesquisa do censo, da BED, mas vamos problematizar algumas coisas aqui, tá? Que eu trouxe do livro ali também, em relação aqui, ó. Relações, como eu disse, tem o professor e a tecnologia, tem o aluno e a tecnologia, tem o professor e o aluno e a tecnologia. Temos 3 processos relacionais aqui que podem encontrar desafios, que encontram desafios e que vocês poderiam argumentar de diversas formas. Com um tópico frasal bem feito, com uma estratégia argumentativa, com uma expansão e com fechamento, né?
A questão do acesso à internet, que eu já falei para vocês. Ó, em 2018, 46 milhões de brasileiros ainda não tinham internet, basicamente aí um quarto da população, né? Um quarto da população. Com 10 anos ou mais de idade, né? Que não tinha acesso. Então, como é que tu vai promover o ensino à distância, educação à distância, se não tem acesso à internet para um quarto da população? Vocês vão problematizar isso no desenvolvimento, vão fazer um fechamento ali, e lá na conclusão vocês têm como objetivo, por exemplo, melhorar o acesso à internet no Brasil. Então, falei sobre a questão das relações, o quanto é conturbado isso para os professores, para os alunos e professor de tecnologia. Falando aqui da questão do acesso à internet, a gente precisa melhorar isso para que a educação à distância melhore. Alguns motivos para as pessoas não utilizarem, a maior parte deles, queridos e queridas, não sabiam usar a internet. Ou seja, qual é uma boa proposta de intervenção aqui? Olha, vamos aprender a usar. E também uma grande parte não tinha interesse. Bom, não tem interesse, também quem sabe vocês possam ter interesse, eu posso explicar para vocês, etc. Serviço caro entra aqui com uma outra margem, né? Aparelho de acesso caro, não havia internet disponível no local, outro motivo. Então, assim, os motivos para essa grande população, não utilizar a internet, se tu somar não saber usar com não ter interesse, isso dá 75%, um pouquinho mais, né? 76,2%. 76. Já pensaram em colocar um dado? Consoante pesquisa, né, do IBGE em 2018, né, do total de quase um quarto da população que não tinha acesso à internet, 76,2%, ou quase aí 3/4 da população ou não sabia usar ou não tinha interesse em usar. Então, de fato, é necessário, né, que uma parte que não tenha, né, sei lá, por conta do serviço ser caro, por conta do aparelho ser claro, ou vocês poderiam usar só o dado de 4,5%, que não tinha acesso, aí aqui vocês têm que dar acesso, mas há uma boa parte da população. Então, entra um pouquinho na questão também ali do senso comum, né? Vocês podem contrapor um pouco o senso comum. Ah, não tem porque não tem. Não é só que não tem, é que também não sabe usar e não tem interesse. Entendeu? Situação por domicílio, né? Aqui acho que não tem tanto, né? Não tem tanta diferença. Distribuição regional, bom, aqui que não acessa a internet, né? A maior parte no Nordeste. Sudeste também tem uma boa, né? Tem uma boa parte, o Sul e o Norte, ó, Centro-Oeste, que não acessa a internet em milhões de pessoas, né? Tá? Distribuição de internatos brasileiros por grupo etário, né? A pesquisa do IBGE mostrou, aqui é um dado bem interessante, né? Poderia ser, assim, ó, o aumento da questão dos idosos presentes na internet, né? Uso de tecnologias. Na faixa etária entre 20 e 24 anos é a que mais utiliza a internet, tá? 91% das pessoas na nossa faixa etária. Entre aqueles com mais de 60 anos de idade, apenas 38,7% acessavam a internet. Tá? Porém, ainda que seja um número menor, se comparado aqui com essa população mais jovem, o maior aumento se verificou nessa população. Ó. Dos 10 milhões de novos usuários, 3 tinham mais de 60 anos. Né? Então, que bacana isso. Os mais velhos também aprendendo a utilizar e, quem sabe, fazer os seus cursos livres, fazer suas formações complementares, talvez finalizar o ensino médio, o ensino fundamental que não foi finalizado, né? Acesso à internet, então, aí, ó, um outro dado aqui do CETIC, né? Do CETIC, TIC Domicílios é uma grande pesquisa também. A gente falou em outra aula sobre isso aqui também. 70% dos brasileiros usou a internet nos 3 meses que antecederam o estudo, né? Que corresponde aí a 126 milhões de pessoas. Aí entra mais ou menos o que eu tinha falado antes, né? Passou de 30% das classes D e ia para quase metade da população em relação ao uso da internet. Em relação ao acesso à internet dos domicílios, a pesquisa revela que houve uma inversão nos últimos 3 anos na proporção daqueles que se consideram via cabo, fibra ótica e tal. Então, assim, ó, cabo ou fibra ótica de 24% em 2015 para 39% em 2018. Aqui vocês poderiam argumentar em relação à disponibilidade de uma internet de qualidade no Brasil. Né? E a questão das classes econômicas, do acesso a isso nas classes econômicas. Então, seria um outro argumento. Né? Acesso aos dispositivos, né? Aqui é uma outra questão. Eu falei do acesso à internet, mas aqui eu estou falando do acesso ao dispositivo, que são duas coisas importantes, né? Você tem que ter o dispositivo e tem que ter a internet. O dispositivo é o notebook ou o smartphone, principalmente tablet, né? Os três aí.
Os 4, né? Smartphone, computador, notebook, tablet. Aqui, ó. Em 2019, teremos aí, na verdade, aqui, né, notícia do UOL de 2019, terá 420 milhões de aparelhos digitais, né? Entre os aparelhos, há 230 milhões de smartphones ativos, é mais ou menos um smartphone por habitante no Brasil, de forma ativa, hein? Já o número de computadores é de 180 milhões, tá? Houve um aumento de 10 milhões de smartphones ativos em relação a 2018. Desde o ano passado, o Brasil já tem mais de um smartphone por habitante, ó, mais de um smartphone por habitante. Já os computadores são 6 a cada 7, ou seja, será que eu consigo fazer uma distância, uma educação à distância, um ensino à distância de forma, né, com qualidade, tendo mais o smartphone do que o computador muitas vezes não é acessível porque é mais caro, ou não é que seja mais caro, as pessoas preferem, obviamente, usar o smartphone. Por N motivos, né? Preferem comprar um bom celular do que um computador aí para estudo, quem sabe. O tempo de tela brasileiro é muito grande, né? Aqui pode ser ou positivo ou negativo, tá? Os brasileiros possuem mais de 3 horas por dia usando celular em 2018, tá? Segundo essa pesquisa aí. Ficando em quinto lugar no ranking global, perdendo só para quem? Indonésia, Tailândia, China e Coreia do Sul, que passaram em média 4 horas por dia, né? Na Indonésia. Crescemos, olha só, pessoal, em relação a 2016, crescemos 50%, ou seja, passamos aí de 1h30 para 3 horas em média por dia no celular. Por que tu tá trazendo esse dado? Não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Eu tô falando de educação à distância. Eu tô falando que o smartphone é o que mais tem acesso no Brasil. Então, pode ser que muitos desses cursos estão sendo realizados por meio de smartphone e que aumente isso, ou, ao contrário, não estão fazendo e estão utilizando essas 3 horas de outra forma que poderia ser canalizada, poderia ser direcionada, poderia ser colocada em outra coisa que não seja os aplicativos, etc. Os e-mails, mensagens, nós temos redes sociais. A natureza em tempo real dos dispositivos mostra para a gente um crescimento difundido desse tipo de comportamentos consumidores, né? Tá? Tecnologia, então. Aqui entra na questão da pirataria, né, pessoal? Pirataria. Aqui seria um desafio em relação ao ensino, à educação à distância, mais direcionada aos grandes grupos, né, os gestores, que têm medo que seus conteúdos gravados, etc., sejam pirateados, né? E eles têm investido, têm feito investimentos cada vez maiores em tecnologias para auxiliar essa expansão, né? Mas o mercado bastante grande no Brasil, a gente tem grandes empresas bilionárias aí no mercado, multimilionárias. Para que um vídeo rode perfeitamente em qualquer sistema operacional, qualquer dispositivo, muito trabalho de programação. Aqui entra na questão da multiplataforma. As empresas têm que disponibilizar aos alunos várias plataformas para que vocês possam acompanhar os conteúdos e tal. E aqui poderia ser uma outra argumentação, o quanto isso está disponível ou não, está sendo bem disponibilizado, né? Aqui entra em outra questão, que é a resistência ao EAD, né? Quando avaliamos licenciaturas, sistematicamente, estudantes que se formam à distância têm notas menores do que os estudantes que se formam presencialmente. Isso aqui, né, é uma matéria publicada na GaúchoZH desse ano, então a gente está falando de 2020. Existe resistência, existe... Aqui entra em duas questões, a resistência, que existe ainda, assim, e entra na questão de falta de qualidade, que a gente precisa discutir o quanto esses cursos são de qualidade ou não, tá? Divulgado indica que 6 em cada 10 brasileiros, né, todos pela educação, começam um curso de graduação voltado à formação dos professores em 2017, estavam na EAD. A quantidade é 10 vezes maior que nas demais áreas de ensino superior, nas 2 vezes maior, perdão, não 10, nas demais áreas, né? Então, pedagogia e licenciaturas. O levantamento revela ainda que futuros professores formados em EAD possuem desempenho acadêmico pior que os da modalidade presencial. Aqui se pode discutir, mas, enfim, é um dado, né? Está sendo dado aí, vocês poderiam estar. Certo? Aqui o UOL Educação 2020. E aqui em tempos de Covid, né? Instituto da Senado divulga hoje, aponta que na percepção de 68% dos pais, aqui eu estou falando de ensino básico já, tá? Ensino básico. Os responsáveis ouvidos, a qualidade de ensino desses alunos que vieram aos remates diminuiu. Então, não está boa essas aulas online. Para 22%, a qualidade das aulas permaneceu igual. Então, 66% não avaliaram bem, 22% falaram que mantém, e 8% dizem que houve melhora. Então, assim, bom, né, o ensino online na pandemia, segundo os pais, 8% ficou melhor, 22%.
permaneceu igual e 63%. Piorou. E lá. Levantamento apresentado hoje por especialistas em educação de várias entidades, realizado pelos especialistas aí, revela que entre os pais com filhos matriculados em instituições públicas, 40% disseram que as aulas foram majoritariamente suspensas. Ó. No caso, matriculados em instituições privadas, o mesmo correu com 18%, ou seja, no privado, menos suspenso que no público, né, por diversos motivos. Que também poderia ser outra argumentação. O ensino híbrido é o que eu estava falando em relação ao livro aqui. Olha só que interessante essa passagem que eu trouxe para vocês. Em uma sociedade em mudança, em construção contraditória, com profissionais em estágios desiguais de evolução cognitiva, emocional e moral, tudo é mais complexo e difícil, mas qual é a imperfeita é a expressão de uma sociedade também imperfeita, híbrida e contraditória. Ou seja, o ensino híbrido, né, a questão da personalização, em relação às tecnologias, seja na aula presencial ou na forma online, fala um pouquinho desses diferentes estágios dos indivíduos, né, não na monotonia. Aqui é para quebrar um pouquinho, né, aquela pesquisa anterior, né, que fala assim, desempenho semelhante, né, em quem acreditamos, né, fonte, Roper Educação, com base em microdados do ENAD, tá, pedagogia, ó, as médias das notas do ENAD aqui, 2017, 2018, administração, engenharia civil e recursos humanos, né, na vanguarda, o setor privado nomina a modalidade online, educação à distância, da rede pública e presencial, rede privada, educação à distância e presencial, né, como eu tinha falado, mais rede privada do que rede pública, né? Que 20% e aqui 80%. Tá? Que 2018. Aqui, né, já estamos perto do fim da aula. Cerca de metade, não chegando no diploma, na questão da evasão. Não, por que tem tanta evasão nos cursos online? Ensino superior, principalmente, ó. Falta de apoio e interação institucional. Então, assim, falta muitas vezes apoio da universidade, né, em caracterizar esse sistema, essa sistemática. Falta de conexão com o curso, tá? Dificuldades com plataformas, tá? Dificuldades financeiras e baixo desempenho acadêmico, tá? Então, muitas vezes o indivíduo acaba, né, indo para o item 2, o indivíduo acaba escolhendo o curso de uma forma, né, desconexa. Também por diversos motivos, a gente pode discutir até a questão da educação, né, no seu formato, como está sendo posto, dificuldade com plataformas, como eu tinha falado, vocês viram lá, segundo aquele dado, de 76,2%, ou não sabia utilizar ou não tinha interesse, dificuldades financeiras, né, questão de custo, por não seguir por conta de custo, e baixo desempenho acadêmico, a pessoa acaba ficando desmotivada pela baixa das notas, etc. Não, o que eu poderia utilizar aqui como repertório, né, para minha aula? As questões da ineficácia do Estado poderia se utilizar? Poderia. O que mais que eu posso utilizar aqui? Além das questões de ineficácia do Estado, né, que eu trago sempre nas aulas, porque a gente tinha falado dos artigos, né, Constituição, os decretos na criação, a questão da lei de diretrizes e bases. Então, se tu tem algo constitucional corroborando, se não está sendo posto, vocês podem colocar a questão da ineficácia do Estado, né, suas diferentes formas aqui. Teóricos, Léo, poderia falar sobre a liquidez de Bauman. Eu meio que repeti aqui só para vocês verem que dá para colocar, né? Se vocês colocaram, por exemplo, a questão da incerteza, a própria pandemia, a própria questão da educação online diz isso, né? Ou a questão da fluidez ou da volatilidade no que tange a persistência, no que tange também a questão da evasão no EAD. Ou a questão aqui do consumo, em relação ao consumo, vocês viram uma grande parte lá nos gráficos que eu trouxe em relação a cursos livres, o quanto esses consumos de cursos na internet nos fazem bem ou nos fazem mal. Fato social de Durkheim é uma maneira coletiva de agir e pensar, né, dotado de sororidade, seja de fora para dentro, de forma geral, ou seja, acontece com todo mundo de forma coercitiva, de forma impositiva. Também, né, na questão do consumo, na questão do uso do EAD, na questão da expansão disso, o que isso significa, na questão
Enfim, tem várias formas de usar Durkheim no texto. O imperativo categórico de Kant também poderia ser utilizado, poderia. Bentham e Mill também poderia, né? Poderia. Vamos para as nossas intervenções, tá? Intervenções. A melhora do acesso, a melhora do acesso à internet, como tu viu lá no dado, ainda que segundo aquela pesquisa mencionada pelo IBGE, a maioria, 75%, né, passando disso, 3/4 era mais na questão do acesso no interesse, mas na questão não ter interesse, não saber utilizar as plataformas, mas tinha uma pequena porcentagem de acesso. A gente sabe que há uma desigualdade urbana rural nisso. O Brasil é muito grande, a gente tem que melhorar o acesso, sim. Melhor do acesso à internet, eu tô falando, e não só do acesso à internet, mas do acesso às tecnologias também, ou seja, disponibilizar computadores ou outros dispositivos para que se tenha acesso a essa educação aí. E não só na questão da educação, pessoal, como o que o indivíduo queira, né? Nos cursos livres, ou na educação básica, na educação superior. Mas, por exemplo, neste momento que estamos passando, se o Estado, se a própria escola privada, etc., está disponibilizando aos seus alunos o acesso aos conteúdos, né? Se não tem acesso. Fiscalização do ensino é importante fiscalizarmos, sim, é importante fiscalizarmos, porque na questão de qualidade, acho que cabe uma fiscalização por parte dos órgãos regulamentares. Redução de impostos para aquisição de equipamentos. Se pode reduzir imposto, né? Já foi feito isso em outras coisas. Se pode reduzir imposto para que equipamentos sejam utilizados para melhorar esse acesso, né? Plano de bolsas e descontos para que alunos sejam incentivados a estudar, sejam eles em cursos livres ou no ensino superior, né? Experiência do usuário, melhorar a experiência do usuário do aluno, né? E ver formas de melhorar isso, seus diversos eixos. Uso de novas metodologias, ou seja, como esses livros que eu falei para vocês, utilizar metodologias dentro do ambiente virtual de aprendizagem, o chamado AVA, né? O chamado AVA. Melhorar o canal de comunicação com os alunos, eu acho que às vezes os cursos, as universidades falham muito nisso, não tem uma comunicação direta com os alunos, ver as demandas dos alunos, né? E os professores também, né? O canal de comunicação com os professores, uma comunicação mais clara sobre os cursos. Aqui entra mais na questão, esse último item, mais na questão da escolha do curso, né? Será que, de fato, eu quero esse curso? Será que estou sendo bem orientado nesse meu curso? Ufa! Pesadinho, né? Mas o tema da semana, ensino à distância, um debate, uma discussão no Brasil, versa sobre um eixo temático, que é a educação, é um eixo muito importante de discussão. Falamos, né, das diversas vertentes de possibilidade de argumentação aqui, tem muita coisa, desde lá a questão histórica, numa estratégia introdutiva, né, como isso chegou no Brasil, em desenrolar isso através do quê? Através dos correios, ali com a utilização das cartas, depois a gente viu a questão ali que passou pelos rádios, passou pela TV, chegou na internet, né, as diversas questões que impedem, né, o que favorecem ou que impedem o ensino à distância no Brasil, né? Bom, a gente tem a questão econômica, a gente tem a questão de acesso, a gente tem a questão de flexibilidade, a gente tem a questão de comodidade, a gente tem a questão de preferência por estudar de forma online, ao mesmo tempo que a gente tem dificuldades também de acesso à internet, a gente tem um país gigantesco, com diferentes questões, a gente tem dificuldades por parte das próprias universidades e faculdades em aderir a esse modelo, alguns professores e até alguns alunos, ainda que seja de uma geração diferente, como a gente viu lá, né, a questão do idoso, que tem aumentado no Brasil, ao contrário de jovens, que já, né, 90% ali naquela idade até 24, 25 anos. Enfim, espero que eu tenha esclarecido, né, a discussão foi bastante ampla aqui. Também fica a dica aí para quem quiser se aprofundar. Algumas questões sobre, será que de fato estamos fazendo o nosso melhor no processo de educação, de que forma nós podemos mudar esse modelo que está imposto, de que forma o ensino à distância pode melhorar isso, né, com seus aspectos positivos e seus aspectos negativos, mas através desse debate, vocês alunos, teriam que se posicionar no texto de uma redação aí. Beleza? Espero que tenham gostado da aula. Um abraço.